nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus diz que não vem abolir a lei e os profetas, mas dar-lhe pleno cumprimento. E o que significa a lei e os profetas? A lei são os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Esses mandamentos que são a lei natural, que já foi impressa no ser humano desde a criação. Os profetas representam o verdadeiro entendimento desta mesma lei. Por isso que na transfiguração, Jesus, que manifesta a plenitude da sua essência, do seu ser aos seus discípulos, ali está Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, a lei natural e o entendimento perfeito desta lei natural, que se realiza e se cumpre em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele diz que não vem abolir, porque ele não pode abolir aquilo que ele com o Pai no Espírito Santo mesmo criou. Porque ele vem para dar pleno cumprimento, ou seja, ele vem para ser essa plenitude da lei, para nos dar a conhecer aquilo que é a natureza do ser humano, aquilo que é próprio do ser humano, aquilo para qual ele mesmo foi criado. Jesus, ele que é a imagem do Deus invisível, como diz São Paulo, ele vem justamente para realizar esta obra, para reconduzir o ser humano ao caminho da lei natural. E para isso, ele vem como um profeta, aquele que vem corrigir, denunciar o erro, corrigir, sarar este erro e realmente iluminar a consciência de todos aqueles que o seguem e gerar convicção no coração desses, para que eles possam realmente colocar a lei em prática em suas vidas. Esse é o grande mistério que Jesus Cristo, ele nos chama a viver. Esse mistério da lei e da profecia, de praticar aquilo que é próprio da nossa natureza e sermos capazes de transmitir esse verdadeiro conhecimento desta lei, este anúncio. Por isso que depois Jesus Cristo também vai dizer: em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Isso por quê? Porque como a lei já foi impressa no ser humano, nada dessa lei pode ser retirada do ser humano, porque isso faz parte da natureza dele. O que muitas vezes acontece é que o ser humano, sendo influenciado por ideologias, pelas obras do maligno, pelas tentações, ele começa a agir contra a sua própria natureza, tentando se auto-iludir, se auto-enganar que ele pode ser uma outra coisa. Mas, na verdade, nada da lei pode ser retirada do ser humano. Por isso que o ser humano ele busca muitas coisas e em muitos lugares. E no final, ele sempre se vê frustrado.
ele sempre se vê cair no vazio, porque a lei, ela nunca será retirada da natureza humana, porque a lei é a lei natural. E nós precisamos compreender e entender de Jesus Cristo o verdadeiro significado desta lei, para que nós possamos realmente colocá-la em prática e permitir com que essa lei natural ela seja elevada pela graça divina, pelo Espírito Santo, ao grau de plenitude, a esse grau de plenitude que significa a nossa própria felicidade, a nossa própria completude, a nossa plenitude, aquilo que realmente pode satisfazer a natureza humana. E por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Veja que aqui nós podemos confundir a palavra de Jesus Cristo achando que aqueles que ensinarem erros se salvarão, entrarão no reino dos céus. Mas Jesus está dizendo que esses que cometem erros e ensinam os erros serão considerados menores no reino dos céus. Não que eles entrarão no reino dos céus, mas o reino dos céus os considerará menores. E menores significa aqueles que estão no mais profundo abismo da natureza humana. E isso é a condenação, é o distanciamento total de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele nos exorta sobre esta prática e sobre essa transmissão que nós somos responsáveis em realizar. Porque todos nós temos a lei impressa na nossa natureza, no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. E nós precisamos aprender a ser profetas como Jesus Cristo, para que possamos ensinar esta lei, transmitindo-a através das nossas atitudes, do nosso testemunho, porque é a nossa vida que anuncia, que proclama aquilo que realmente é a obra de Cristo nesta terra, que é o cumprimento da lei e dos profetas, da lei natural e da verdadeira profecia, que é o anúncio do Evangelho através da nossa vida, através da manifestação da vida de Cristo na vida de cada cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.